Só Deus pode julgar. Amém? Só Deus pode julgar. É o que está escrito hoje na leitura da carta primeiro aos Coríntios, onde eu vou estar aqui compartilhando, meditando esta palavra junto com cada um que Deus enviar aqui para ouvir. Amém? Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Grande Pai eterno, aqui eu entrego e consagro mais um dia de leitura ao Senhor. Porque precisamos, ó Deus, aprender contigo, Pai, sobre esta escritura maravilhosa que o Senhor deixou para nós. A graça e a paz esteja constantemente reinando em nossa vida. Amém. Queridos, não esqueça de compartilhar, de dar o seu joinha para que nós possamos alcançar outras vidas para estar aqui unidos conosco, meditando esta palavra santa do Senhor. E hoje a leitura, como eu falei, está no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, que Paulo vai nos ensinar sobre isso. Só Deus pode julgar. E está escrito no versículo 1 que os homens nos considerem como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se espera dos administradores é que eles sejam dignos de confiança. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência de nada me acusa, mas isso não significa que eu seja inocente. Que quem me julga é o Senhor. Por isso, não julguem nada antes do tempo. Esperem que chegue o Senhor. Ele porá às claras tudo o que se esconde nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Então, cada um vai receber de Deus o louvor que lhe corresponde. Amém? Versículo 6. Cristãos acomodados e apóstolos perseguidos. Irmãos, vocês me obrigaram a aplicar essas verdades a Apolo e a mim. Aprendam nessa oportunidade a não se sentirem superiores por serem partidários de um contra o outro. Vejamos, em que você é mais do que os outros? O que é que você possui que não tenha recebido? Vocês já estão ricos e satisfeitos e se sentem reis sem nós. Tomara mesmo que se tivessem tornados reis, assim nós também poderíamos reinar com vocês. Pelo que vejo, Deus reservou o último lugar para nós que somos apóstolos, como se estivéssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês, como são prudentes em Cristo. Nós somos fracos, vocês são fortes. Vocês são bem considerados, nós somos desprezados. Até agora passamos fome, sede, frio e maus tratos. Não temos lugar certo para morar e nos esgotamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos amaldiçoados e abençoamos, perseguidos
e suportamos, caluniados e consolamos. Até hoje, somos considerados como o lixo do mundo, o esterco do universo. Uau! Versículo 14. Testemunho que educa. Não escrevo essas coisas para envergonhar vocês, mas para chamá-los à atenção, como se faz com filhos queridos. De fato, ainda que vocês tivessem 10.000 pedagogos em Cristo, não teriam muitos pais, porque fui eu quem gerou vocês em Jesus Cristo, através do Evangelho. Portanto, eu lhes dou um conselho: sejam mais imitadores. Foi para isso que lhes enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele fará com que vocês se lembrem das minhas normas de vida em Jesus Cristo, aquelas mesmas que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns se encherão de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Contudo, se o Senhor quiser, irei logo, e então verei, não o que esses orgulhosos dizem, mas o que fazem. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu os visite com vara ou com amor e suavidade? Uau! Paulo, ele era bem firme nas palavras dele. Aqui, meus queridos, é a leitura do capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, né? E finalizando com esse versículo 20, que Paulo pergunta: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu os visite com vara ou com amor e suavidade? Amém? Então, meus queridos, aqui claramente esta leitura do capítulo 4, Paulo, ele está agindo, né, como um agente, como um servo de Deus, como um líder da igreja, né, como os agentes de líderes, né, que são servidores de Cristo. Então, e que trabalham para que a vontade de Deus seja conhecida e vivida. Então, Paulo, ele se apropria do entendimento, do chamado que Deus fez a ele, para ele se dirigir a todos os cristãos, né, como líder, como servo de Deus, para fazer com que a vontade do nosso Senhor Deus seja ali conhecido e vivido. E essa leitura nos ensina que o que deles, né, dos cristãos, na verdade, que o que deles se espera é que eles sejam fiéis. E é o que Deus espera de cada um de nós até no dia de hoje, é que sejamos fiéis. E aí Paulo, ele pergunta: quem poderá julgar, né? Só Deus pode julgar. E Paulo nos ensina hoje a respeito disso. Quem poderá julgá-los? E ele nos ensina que o julgamento humano, que se baseia em códigos e opiniões socialmente estabelecidos, esse julgamento é sempre parcial e é injusto. O julgamento do ser humano é injusto. Por que é injusto? Porque se apoiam em aparências, né, e reflete os conflitos de interesse de uma camada social. E Paulo nos diz que só Deus, ele pode fazer verdadeira justiça.
porque Deus é justiça. Pois só Ele conhece a totalidade, só Deus conhece a profundidade do homem, né? Para além das aparências e interesses. Por isso que Paulo hoje nos ensina isso, que só Deus pode julgar. Não julgue para que você também não seja julgado, né? Porque Paulo diz lá no versículo 5 deste capítulo: por isso não julgue nada antes do tempo, espere que chegue o Senhor. Por quê? Porque só Deus, como diz a palavra, porá às claras tudo o que se esconde nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Então, por isso que isso está somente no poder e na soberania do nosso Deus, que conhece, né, a totalidade e a profundidade de todo homem, que está além das aparências e dos interesses. Amém, queridos? E meditando ainda aqui nos versículos 6 ao 13, que Paulo fala, né, que de cristãos acomodados e apóstolos perseguidos, né? Paulo, ele aqui está de uma forma ironizando aquela comunidade que imagina ter conseguido a maturidade cristã, né? Porque ao orgulho ele contrapõe a condição dos apóstolos que eram perseguidos, né? Para lembrar aquela povo, aquela comunidade, que o reino ainda não está realizado e que a igreja vive sobre o signo da cruz. Deus é quem sustenta. Então, Paulo aqui ele ironiza porque aqueles que imaginavam já ter conseguido a maturidade cristã, na verdade eles estavam ali enganados, né? Quando Paulo diz aqui, nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são bem considerados, nós somos desprezados, né? Aí Paulo diz que até agora passamos fome, sede, frio e maltrato. Não temos lugar certo para morar e nos esgotamos trabalhando com as nossas próprias mãos, né? Aí Paulo diz, aqui ele ironiza, somos amaldiçoados, mas no entanto nós abençoamos, somos perseguidos e suportamos, né? Somos caluniados, mas nós consolamos. E até Paulo é muito forte quando ele diz, né, que até hoje somos considerados como o lixo do mundo, o esterco do universo. É muito forte isso. Mas por que Paulo está dizendo isso? Porque este mundo jaz do maligno, né? O reino, o príncipe deste mundo é o maligno. Por isso que todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como Salvador, confessa com a boca, crer com o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, o mundo menospreza esses que confessam Cristo. Mas Paulo está aqui nos falando que Deus está cuidando de cada um de nós. E ainda aqui, quando ele ironiza a comunidade que imagina já ter conseguido a maturidade cristã, ele nos ensina que ao orgulho, ele contrapõe a condição dos apóstolos perseguidos, para lembrar a essa comunidade que o reino ainda não está realizado e que a igreja vive sobre o domínio da cruz, sobre a dependência de Jesus. E para fechar aqui no capítulo 14 ao 21, Paulo ele fala sobre o testemunho que educa. Ele está aqui, né, falando que não escreve essas coisas para envergonhar nenhum deles, mas para chamar a atenção deles, né, como faz um pai com os seus filhos que são queridos, né? Ainda ele fala que se
tivessem 10.000 pedagogos em Cristo, ou seja, 10.000 professores em Cristo, eles não teriam muitos pais, né? Porque Paulo ali, ele dizia que ele que tinha gerado aquela comunidade, né, em Jesus Cristo através do ensinamento que é o Evangelho. Então, meus queridos, o que Paulo quer nos dizer aqui, que a comunidade, ela pode ter muitos pedagogos, ou seja, professores, né? Mas Paulo, ele é o único pai daquela comunidade, que gerou aquela comunidade em Cristo, porque foi através dele, foi ele quem, através do Evangelho, fundou aquela comunidade. Então, no tempo dele, né, naquele tempo, o Evangelho ainda não tinha o que nós temos hoje, que é a Bíblia escrita. O Evangelho ainda não era um documento escrito, mas o seu conteúdo vivo era anunciado, era testemunhado concretamente pela pessoa do apóstolo. Então, era daquela forma que o Evangelho era propagado. O conteúdo do Evangelho que nós hoje estamos tendo acesso através da Escritura, que é a Bíblia, naquele tempo de Paulo, ela era anunciada e era testemunhado concretamente pela a pessoa do apóstolo, que na época que Paulo, mas também existiam os outros apóstolos. E aqui Paulo também nos ensina que assim como o filho obedece ao pai, que o educa e lhe transmite a herança, Paulo, ele então aqui está pedindo que a comunidade também lhe obedeça, a fim de que ele possa educá-los e transmitir a herança, que é a herança do Evangelho. E ele usa aqui a figura de Timóteo. Ele considera Timóteo como um filho, mas biologicamente a gente sabe que Timóteo não era filho de Paulo, mas ele chama, né? Enviei Timóteo, o meu filho amado e fiel no Senhor. Ele fará com que vocês se lembrem das minhas normas de vida em Jesus Cristo, aquelas mesmas que eu ensino por toda parte e em todas as igrejas. Então, quando ele usa aqui Timóteo e diz que Timóteo é enviado à comunidade como filho fiel, o que ele quer dizer, né, que isso significa que na pessoa de Timóteo, a comunidade poderá reconhecer o verdadeiro evangelho como herança de Paulo, né, sobre o pedagogo ali, que Timóteo está sendo ali quem ensina, quem lembra dos ensinamentos de Paulo. Amém? Então, meus queridos, é com muita alegria e gratidão ao nosso Deus que eu compartilho a leitura do dia de hoje. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus continue ensinando cada um de nós e assim nós venhamos contribuir para o crescimento do reino de Deus aqui nesta terra e que o próprio Espírito Santo nos ensine a viver reinando em vida, porque esta palavra hoje é ensinamento para mim e para você. Não vamos julgar ninguém, né? Deixemos isso nas mãos de Deus, porque Deus é aquele que conhece o íntimo, que está escondido, e um dia Deus trará às claras o que está na escuridão e o que está no íntimo do coração de cada um. Então, só Deus tem o poder de julgar. Não apontemos, né? Existe até um ditado, uma experiência que diz que quando nós apontamos um dedo para alguém, tem 3 apontando para você. Então, isso é não sei se é ensinamento antigo, mas faz muito sentido, né? Não joguemos pedra no telhado do vizinho se nós temos o telhado de vidro. Então, que esta palavra venha nos ensinar a viver
baseado naquilo que Deus quer para nós, vivermos, né, imitando, né, nos santificando na presença do nosso Pai. Querido Deus, aqui eu te louvo e te agradeço por este momento precioso. Pai, eu rogo por cada vida que aqui estão ouvindo, aprendendo através da Escritura Santa do Senhor. A verdade, Pai, é que dependemos de Ti para tudo e todos os dias da nossa vida. Por isso eu te peço, vá de encontro a cada um, aqueles que clamam por Ti, por um milagre, por uma situação que necessita do teu agir, do teu mover. Assim eu te louvo, Pai, e te agradeço por tudo. Obrigada, Santo Espírito de Deus, por estar conosco. E você, querido, querida que me ouve, se você está gostando destas leituras, eu peço que você compartilhe, se inscreva, dá o seu like, para que outras vidas também possam se juntar a nós e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Que Deus o abençoe e conceda um dia de paz, de alegria e muito favor. Que portas sejam abertas, que o mover de Deus seja grande na vida de todos nós. Assim eu peço e já agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém e amém.